Alexandre Branco Vefor, obrigado por estares aqui connosco nesta sessão, nesta conversa mais avante. Hoje voltamos a falar de Lopes Graça, já antes tínhamos falado com o Fausto Neves, mas hoje falamos de um Lopes Graça diferente à volta deste teu livro, A Força da Palavra em Lopes Graça, Aspectos do Pensamento Político, o que o título diz já muito daquilo que o livro traz, que é não tanto, ou não apenas, dir-se-ia, o aspecto do Lopes Graça enquanto enfim, músico, compositor, performer, intérprete, etc., mas também o Lopes Graça como homem de cultura, como, enfim, alguém que pensa a cultura de forma integral, para pescar o olho à expressão do Bento dos Carança. Conta-me o que te trouxe a este livro, à produção deste livro. Ora, olá Rui, obrigado pelo convite para trocarmos estas ideias. Ora bem, este livro nasce de um desafio posto há uma década e meia, quando se comemorou o centenário de Lopes Graça, um desafio feito pelo editor, na altura, das obras do Graça também, o Zeferino Coelho, que colocou a hipótese de se fazer um dicionário do pensamento do Lopes Graça. Recorrer à obra literária e dela extrair uma forma de dicionário. Depois pensou-se que não seria a abordagem adequada. E isto começou a fermentar. Ora, indo à questão do foco da pergunta, Lopes Graça, o mais importante compositor do século XX em Portugal, talvez da história da música portuguesa, um dos grandes compositores do século XX a nível mundial, é mais do que isso. Para nós, Lopes Graça foi um cidadão empenhado na vida, no seu tempo, desde o início do seu despertar juvenil até o fim da vida, com uma participação cívica notável e impossível, incontornável, impossível de se fugir a ele quando se fala da música em Portugal e das artes no século XX, com um pensamento político próprio. E esse pensamento político próprio, eu digo assim, porque é distintivo do Lopes Graça em relação aos seus contemporâneos em Portugal, distintivo tanto no plano do mundo das artes e, sobretudo, na área da música, no conhecimento da importância da música de feição tradicional, do valor que ela tem, na capacidade ou na busca de incluir essa feição tradicional na construção de uma linguagem musical própria, que sempre foi uma grande questão para o Lopes Graça, mas também um compositor com pensamento político próprio na esfera do seu relacionamento político mais íntimo, ou seja, Lopes Graça, cidadão militante comunista, que na matéria das artes, também da filosofia, naquilo que se relaciona com o seu trabalho, desenvolve desde muito cedo pensamento. Ou seja, era um homem com uma cultura extremamente aprofundada, não apenas na área da música, mas em tudo aquilo que de forma correlata se vai relacionar com o seu trabalho. E isso o Fausto Neves fez o levantamento disso na área pedagógica, em que nós vemos muito cedo, quando Lopes Graça vai para Paris e vai participar em conferências de pedagogia musical, vai citar um teórico da psicologia da música, o Carl C. Shore, que na altura era digamos, o estado da arte na questão, não é? E Lopes Graça mostra o conhecimento que tem, não só da existência, mas dele saber extrair algo de válido para o seu próprio projeto, não é? Isso o Lopes Graça nos vai mostrando ao longo da vida.
nas várias formas de participação, seja na criação de intervenção por crítica literária, crítica musical, até crítica de cinema faz em relação ao Walt Disney, portanto aquele cérebro desenho animado do Walt Disney, a fantasia, faz uma crítica muitíssimo aguçada em relação ao significado musical daquela obra, por exemplo, mas tem, digamos, uma abordagem muito vasta. Em muitas delas nós vemos que o Lopes Graça nos coloca uma mensagem que nós poderíamos dizer, de certa forma, com uma dupla leitura. Ou seja, uma coisa é o tema que está a ser tratado no momento, é a mensagem imediata, e outra coisa é a forma como ele aborda os problemas que um tema qualquer lhe desperta, em que ele coloca o seu pensamento político. E nós temos que pensar que a maior parte da obra literária de Lopes Graça se escreve sob o Estado Novo, portanto, sob a censura. Logo, é uma obra em que o pensamento político aparece nas condições possíveis, portanto, cifrado. E daí, então, nasce esta busca. Ou seja, há muito boa gente a trabalhar o Lopes Graça musical. Por mais diversos aspectos, após o centenário, sobretudo, houve uma expansão de interesse a nível académico, na área da musicologia, de estudos sobre Lopes Graça. E não só, também na área da pedagogia, nas formações, mestrados em pedagogia da música, há muitos mestrados de aspectos de detalhes sobre o significado da obra de Lopes Graça. Mas, na parte da musicologia, expandiu-se o interesse e conhece-se hoje cada vez mais. No entanto, existe uma faceta do pensamento de Lopes Graça que é eminentemente política. Política no seu sentido mais profundo, vasto, não o estrito universo partidário, do qual ele também fazia parte. E nós aí encontramos muito pouca coisa. Digamos, ele dedicava-se pouco à problemática específica do universo partidário. Encontraremos uma referência mínima aqui a acolá num texto sobre o coro, em que se apanha, digamos, uma noção mais clara da noção de ser coletivo que o coro assumia e os problemas que isto acarretava. E, portanto, há umas cartas de uns momentos de crise mais aguçada, em que o Lopes Graça interage com o coro pela forma escrita, mas toda a sua escrita é cheia de elementos que nos permitem entender melhor o século que nos antecede ao momento atual. O século em que foi formado também a maior parte da nossa mundivivência em termos de vida em liberdade, que é o século do 25 de Abril. Da conquista, até à conquista do 25 de Abril e a sedimentação de uma vivência democrática. E, através de Lopes Graça, pode-se entender muitos dos problemas com que hoje nos defrontamos. Portanto, não é algo que me interesse só que também interessa, revisitar, lembrar, não deixar esquecer, digamos, um autor que já é mais do que centenário, não é? Portanto, em termos da sua longevidade, proporcionava-se no sábado, este sábado que passou, em que se homenageava a fuga de Caxias, pelos 60 anos daquela notável empreitada dos prisioneiros políticos através do carro do Salazar, oferecido por Hitler, fugirem de uma prisão de alta segurança e voltarem à luta clandestina. E eu, na altura, tive a ocasião de referir que nós comemorávamos os 60 anos da fuga de Caxias e podíamos comemorar os 90 da primeira prisão de Lopes Graça. E depois, uns anos depois, a segunda prisão, que até foi mesmo em Caxias. Ou seja, nós vemos um cidadão vinculado a toda uma dinâmica que continua atuante, que continua viva. Ora bem, o Lopes Graça escreve uma obra literária vasta, compilada em 16 volumes, de ensaios, muitos artigos, um ou outro livro, digamos, feito de fio a pavio,
não é? Portanto, mas a maior parte são escritos esparsos, muitos circunstanciados em resposta a um estímulo muito concreto. E é preciso, então, ler em face do estímulo, mas também tentar perceber o que é que ele poderia dizer no momento, não é? E depois há a recepção do Lopes Graça. Ou seja, Lopes Graça, neste ano, cumprem-se 27 anos sobre o seu falecimento. Passou-se muito tempo, portanto, desde que ele deixou de intervir, e nós passamos a nos debruçar sobre um personagem da história, já. E nesses anos houve então o desenvolvimento de estudos. E uma das buscas que foi, nós não conhecemos apenas o Lopes Graça pelo que ele disse ou fez, mas já começamos a conhecer o Lopes Graça por aquilo que nós dizemos do que ele disse ou fez, não é? E então há uma dupla matéria interessante de discussão, que é o que o Lopes Graça de facto fazia e dizia e como é que era recebido. Neste caso, o encaixe foi a busca de, porque não é possível abordar tudo, houve aqui um critério, o critério foi a busca da recepção a nível académico, nomeadamente em trabalhos de nível doutoral, portanto o trabalho, digamos, níveis mais altos da pesquisa académica. E nesse âmbito encontrei como foco de interesse 5 autores a referir e da recepção que fizeram Lopes Graça e daquilo que nos aportam nessa leitura. O Mário Vieira de Carvalho, que é o mais importante musicólogo português na atualidade, é o decano da musicologia portuguesa, que se debruça sobre Lopes Graça desde que o conheceu em 1960 e pouco. Portanto, tem toda uma vida de acompanhamento sobre a obra de Lopes Graça. E temos, talvez, o mais recente nesse nível de abordagem doutoral, exatamente editado pelo Página a Página, o Fausto Neves, com a sua abordagem sobre a pedagogia do piano e a música de Lopes Graça na sua relação com o prisma ideológico que Lopes Graça sempre assumiu. E, portanto, há aqui, digamos, dois extremos temporais, do Mário Vieira de Carvalho por um lado, ao Fausto Neves por outro, passando pela Teresa Cascudo, que foi a primeira, digamos, investigadora a produzir uma tese académica baseada, portanto, focada em Lopes Graça, o Denis Silva, atual docente na Universidade Nova, portanto, no mesmo espaço académico do Mário Vieira de Carvalho, e que produz uma pesquisa sobre a música na ditadura, portanto, a música no Estado Novo, e ainda o António Pinho Vargas. E o Pinho Vargas, que nos vai trazer uma leitura sobre a música, podia-se dizer, no período marcelista. Ou seja, ele não está focado nesta problemática, mas é o lapso temporal em que ele vai cobrir, vai abordar a geração de Darmstadt, ou seja, a geração de portugueses que foi estudar para a Alemanha e relacionar-se com a música contemporânea também em França nos anos 60, e depois vai daí extrair uma leitura em que, embora a sua tese não seja sobre Lopes Graça, é impossível não dedicar um capítulo ao Lopes Graça. E, portanto, são estas as recepções encontradas como relevantes para um debate, digamos assim. Claro que é um debate feito na existência das letras, ou seja, edita-se aqui, e isso acontece em todo este tipo de trabalho, que ele é um trabalho que é feito num momento, num tempo, e depois a vida, que eu acho que é a vida desejável de um trabalho, é sujeitar-se à crítica, é ser assimilado pela sociedade de uma forma crítica. E, portanto, todo esse processo de debate, ele é desejável e é fundamental que ocorra
e é muito bom saber e ver a editora página a página disponível para fornecer, através do seu papel de divulgação, fornecer esse instrumento de acesso do público a estas problemáticas que às vezes são feitas de uma forma um bocadinho árida, porque sendo muitas vezes processos de trabalho de tipo académico, que têm regras muito próprias e exigentes no plano formal, às vezes no plano da leitura se tornam muito complicadas para o próprio leitor, dispersantes até, não é? E, portanto, esse é um problema que é sempre preciso acautelar. Mas isso nos permitiu percorrer a obra do Lopes Graça editada, todos os volumes, procurar neles as referências do pensamento político, tentar extrair uma lógica naquilo que é uma exposição fragmentária, porque é ao longo de décadas de textos da mais variada orientação temática, extrair conteúdos através de um processo que eu chamei fenomenológico, ou seja, de um revisitar, e cada vez que se volta ao texto levamos uma leitura um bocadinho diferente da anterior, porque já temos algo mais, seja do próprio Lopes Graça, porque cotejamos com outro material, seja porque estes autores nos fornecem pontos de vista específicos, diferenciados, às vezes até polemicamente diferentes. E isso é extremamente importante, porque cada autor tem que ter o seu ponto de vista. Não se trata de fazer resumos, trata-se de trazer pontos de vista fundamentados, naturalmente, sobre a obra. Isso nos leva a um aspecto que se pode pôr como talvez o mais aguçado na polêmica sobre Lopes Graça, que tem a ver com uma brevíssima participação que ele teve numa importante polêmica ocorrida nos anos 50 em Portugal, em torno da problemática da arte pela arte, da arte vinculada aos processos sociais e, portanto, da arte militante, da arte da forma e do conteúdo. Não é? E nesta polêmica que ocorre nos anos, na forma aguçada, nos anos 50, nós de repente vemos não só o Lopes Graça aparecer de passagem na citação de um dos textos importantes dessa polêmica e reagir a essa citação, e depois vemos páginas e páginas e páginas escritas sobre o que é que pode significar isso. Será que ele estava num lado da polêmica, no outro lado da polêmica? Que consequências teve, deixou de ter aquela polêmica para a sua vida política, cívica, etc. E, portanto, nós vemos aí um ponto nodal que interessa pôr em perspectiva para o compreendermos. No fundo, trata-se aqui de tentar visitar, e é, digamos, a conclusão, depois deste material todo que é exposto neste livro, visitar de novo os autores que estiveram mais próximos de Lopes Graça nesse âmbito da polêmica, porque ela foi um pouco mais ampla do que isso, nomeadamente nós temos o João José Cochofel, o António José Saraiva, portanto, que digamos que é onde a polêmica se estabiliza, digamos, na sua relação dicotómica mais forte. Temos o Mário Dionísio, que teve outros âmbitos de participação nessa polêmica, mas e temos o Álvaro Cunhal, sob o pseudónimo António Vale. Ora bem, e esse conjunto de autores, que não é exclusivo desta polêmica, merece ser revisitado. Não só porque, como disse o próprio Álvaro Cunhal, em 96, ao editar A Arte, o Artista, a Sociedade, diz: esta polêmica não acabou. No fundo ele diz: esta polêmica continua a ser importante, mas tem que ser abordada com uma serenidade que faltou no tempo em que ela ocorreu, em 1950, portanto, por aí, não é? Mas houve outros autores que entraram na mesma temática de forma, às vezes, absolutamente clara
décadas antes, 2 décadas antes dela ocorrer, nós temos Francine Benoit, colaboradora de Lopes Graça, também militante comunista, e que intervém num pequeno texto sobre a possibilidade de um significado da expressão arte pela arte, e como é que isto pode ocorrer. Nós temos o Carlos de Oliveira, que nos anos 47 realiza, digamos, a sua formação académica em Coimbra e tem uma tese, um trabalho final, em que se intitula Contributos para uma Estética do Realismo, em que o seu posicionamento sobre estas problemáticas é absolutamente claro. E, portanto, nós temos diversos autores que nos foram semeando este campo de problemas para nós hoje podermos voltar a ele. Não é o foco, digamos, do Lopes Graça, mas, na verdade, desde que ele editou, em 1941, a introdução à música moderna, pela citação que sobre isso fez António Álvaro Cunhal a esse escrito, esse pequeno livro tornou-se um elemento, novamente um outro elemento nodal do pensamento. Não quer dizer que fosse o único, não quer dizer que ali se esclarecesse tudo. Em Lopes Graça há uma dimensão de pensamento que é preciso abordar e que é extremamente exigente, que tem a ver com o pensamento dialético. É preciso saber encontrar a significação concreta possível de cada momento da intervenção e, ao confrontar com outro em que ele põe uma leitura oposta, tentar perceber, mas afinal esta contradição, o que é que ela significa, não é? Há uma que eu escolhi logo como citações de abertura, exatamente, e que distam quase 15 anos, uma da outra. Uma em que o Lopes Graça diz assim: não nos repugna muito parecer dogmáticos, hoje que tanta gente tem medo de ser acusada de dogmatismo, quando se trata de definir claramente, insofismavelmente, o seu pensamento, a sua posição em face a determinados problemas, quando se trata, enfim, de tomar partido. Esta é uma afirmação de Lopes Graça em 1941, que faz sobre uma problemática musical, mas que nos permite estender uma leitura de âmbito filosófico e também político. Sim, sim. Em 54 faz a seguinte intervenção numa outra carta. Aquilo que mais temo, diz Lopes Graça, aquilo de que mais desconfio, aquilo que me parece predominar na nossa época e que é, na verdade, uma característica de todas as épocas de crise, são os dogmatismos e os apriorismos. Ora, a contradição colocada... Como é que é possível? Não é? Como é possível? É preciso entendê-la. É preciso procurar entender cada pensamento, a expressão, no seu momento, no seu contexto, e saber do que é que ela diz. E também é importante, quando se lê um parágrafo de um autor qualquer, não esquecer que provavelmente ele disse no parágrafo anterior algo relevante e no parágrafo seguinte também. E, portanto, a citação é digamos, um dado, é um processo perigoso, não é? De definição das ideias, porque o texto, às vezes, só se percebe um texto na sua plenitude. E neste caso, ainda por cima, tu usaste exatamente para ser provocador, para provocar ao leitor aquele sobressalto de, espera aí que isto afinal não joga nada uma coisa com a outra, não é? Não é? Ou joga muito e é preciso perceber então como é que isto joga, não é? Exatamente. E há outras frases, digamos assim, soltas que se podem colocar, e isso fica o convite, não é, ao leitor,
percorrê-las, tendo sempre um cuidado. E esse cuidado, este livro, portanto, ele nasce de um processo de pesquisa, mas também de diálogo. Digamos, sobre ele, há um tempo atrás, tinha feito um pequeno artigo, um ensaio, tanto em torno do pensamento político de Lopes Graça, e um querido amigo, o mestre José Luís Borges Coelho, teve a amabilidade de o ler, não é? e emitir a sua opinião. E então chamou-me a atenção sobre a vastidão de problemas que aquele pequeno ensaio, que eram 3, 4 páginas, colocava para resolver, e tarefa que ele punha ciclópica, para não dizer algo mais. Portanto, e depois um outro alerta importante é que no trabalho em História, e Borges Coelho, maestro, é historiador de formação, ele diz, não é por acaso que o trabalho do historiador é um trabalho de autor, porque a objetividade plena ela é inalcançável. E, portanto, estamos sempre a ver o filtro de alguém. Não é? Isso é fundamental nunca se perder de vista que aquilo que nós recebemos e depois transpomos é sempre algo já filtrado. E, portanto, estes debates que se podem estabelecer são, digamos, debates também sobre o nosso filtro contemporâneo, o nosso momento, que não tem que ser o do Lopes Graça. Nós não podemos esquecer que o tempo de vida de Lopes Graça é o século XX e nós estamos no século XXI, já a cumprir, a caminhar largamente no primeiro quartel, portanto já nem é o princípio, não é? Já temos bastante passos dados. E, portanto, é preciso ter isto em muita atenção. Mas é um autor que continua a ser marcante para o universo musical em geral, embora sempre colocando aquele problema que o Fausto Neves discute no seu livro, da dificuldade da recepção musical, porquê? O que é que isso quer dizer? De onde ela nasce, e o Fausto discute isso muito bem, coloca problemas de entendimento do seu pensamento, que é do pensamento de Lopes Graça, que tem a ver com o entendimento da dialética como método de análise da realidade, e o que Lopes Graça, sendo um compositor de forte vinculação ideológica, nunca negada, sempre assumida, como ele dizia, um homem ou se é ou se dá por inteiro, não é? Essa era uma frase dele, e ele sempre foi assim, de uma coerência inigualável entre a palavra e o gesto seguinte. Isso é algo que nós observamos na sequência dos escritos, do que ele vai dizendo e o que é que vai fazer a seguir. E isso é importante lembrar, porque, infelizmente, as obras do Lopes Graça, as obras escritas por ele, os vários volumes editados pela Cosmos ou pela Caminho no seu tempo, já não frequentam as estantes das livrarias, não é? E não estão acessíveis, não são fáceis, digamos, como documentos de aceder, e há o risco de nós começarmos a ter pouco acesso aos dados importantes para entender este autor e este cidadão. E, portanto, eu penso que é disto que este livro procura tratar. Eu creio que essa já seria bastante se tivesse só esse mérito, este teu livro, de efetivamente convidar à leitura, não das leituras de Lopes Graça, mas do próprio Lopes Graça. E, portanto, o livro tem essa vantagem, obviamente aquilo que fica de fora é muito mais do que aquilo que se inclui, porque a obra de facto é muito vasta e de um período de tempo muito, muito alargado, porque isso de facto é um aspecto, embora isto não seja biográfico, o livro, também é possível fazer essa viagem pelo tempo, portanto, a própria vida de Lopes Graça através dos escritos. Eu creio que este teu livro também contribui de alguma forma para fazer essa viagem biográfica, mas ele de facto tem essa vantagem de trazer vários textos de Lopes Graça e de lê-lo de viva voz, o que é um convite
de facto, à leitura para os leitores de hoje também, mesmo tendo esse aspecto que tu referias há pouco, em vários momentos, seja claro que aquilo não diz tudo aquilo que o Lopes Graça diria num outro contexto político. Aliás, há vários textos que tu referes em que o próprio Lopes Graça diz, bom, em relação a isso, escuso-me de dizer, porque toda a gente sabe o que é que quer dizer ou o que é, nomeadamente o seu alinhamento político, sobre o seu entendimento sobre algumas questões. Bom, nem me vou prolongar sobre isso porque as pessoas sabem, e no contexto em que estamos não vale a pena dizer porque não posso dizer aquilo que eu quereria dizer. E havia outra coisa, havia duas frases do Lopes Graça orais, tanto ditas, não é, que aparecem na memória e neste livro também. Uma frase é quando as discussões começavam a ser um pouco aéreas, não é? Ele cortava rente e dizia: deixemos de metafísicas. Portanto, não é? E a outra é uma frase essa que eu ouvi mais de uma vez e que tem a ver com o conhecimento que temos do Lopes Graça, e tem a ver, é um dos aspectos que eu tento abordar, da delimitação do compositor e do compositor militante. A dificuldade que há em traçar uma linha divisória. Lopes Graça, a certa altura, dizia, em jeito de um certo resmungo, que há mais Lopes Graça além das heroicas. Ou seja, ele chamava a atenção da importância que pode ter, do interesse que pode ter a música de autor, digamos assim, a música mais elaborada, também para o mesmo espectro de intervenção em que as heroicas eram, digamos, a forma mais habitual. E isto eu acho que é extremamente importante, nós conservarmos esta ideia. Aquela fronteira que é discutida pelo Mário Vieira Carvalho e depois pelo Fausto Neves, sobre a música se é coloquial, portanto, música de concerto, música de diálogo, ou se é apresentacional, música de concerto, aquela fronteira, se ela delimita ou não uma música mais de pendor cívico-político e uma música mais de pendor estético-autoral. E eu penso que o Lopes Graça não tinha esse limite traçado, ou pelo menos tenho a convicção que nós não podemos traçar esse limite à revelia dele e da obra dele. Não é? Portanto, é preciso sempre ter esse alerta, não é? Mas valorizar esses dois lados do problema, que é o valor da arte por si só, e aí estamos na problemática da arte pela arte, não é? E o valor da arte como instrumento de intervenção, que não nega o valor intrínseco da arte. E, portanto, e aí estamos a convidar o público a voltar, mas se calhar com um olhar menos polemicante no sentido superficial, voltar às velhas polémicas, ou como Álvaro Cunhal também batizou, à querela da forma conteúdo, não é? Eu penso que é importante voltar a ela com mais calma, mais lucidez, mais informação. Passaram-se várias décadas também. E hoje não é só isso, é que muito dos materiais apenas circulavam em poucos exemplares editados aqui e acolá das revistas, que não tinham, também tinham grande tiragem, mas hoje tudo isto é muito acessível. Aliás, toda a querela da forma e conteúdo hoje é acessível na internet. Basta procurar. E, portanto, tudo isso hoje é material que nos vai informar para debates e intervenções futuras. Eu estou muito de acordo, eu creio que também nesse aspecto também é uma vantagem deste teu livro, e essa é uma questão que provavelmente não é uma questão que não tem solução, portanto todas as grandes questões são questões de atualidade, no fundo é isso, e essa é uma questão que é sempre de atualidade, exatamente por isso. Há aspectos que tu referes sobre essa dimensão, que também não podem ser desligadas do contexto político, em cada um dos contextos políticos em que essa discussão se faz, naturalmente. O contexto político dos anos 40 e 50 tem uma certa dimensão que depois será diferente nos anos 70
e seguramente também é diferente nos anos 90 e é diferente hoje. Creio que hoje, enfim, não quero alongar demasiado nisso, porque transformamos esta conversa numa outra coisa, mas hoje na verdade até parece que a questão nem sequer está posta, portanto de tal forma parece arrumada a ideia do valor intrínseco da arte pela arte, digamos assim, que portanto, nem parece que haja discussão para ter. Mas eu creio que a forma como tu também te referes nisso no livro e sempre a ir buscar os autores, os textos, é o elemento que é determinante para nós podermos contextualizar também cada momento dessa discussão, independentemente daquilo que depois muito se disse sobre aquilo que se disse nessa discussão, que muitas vezes não é exatamente igual. Não é? É preciso perceber o contexto, por exemplo, esta discussão, não é, da querela da arte, da forma e conteúdo, é preciso perceber-se porque é que ela ocorre naquela forma pública, tanto em números de revistas e jornais, cruzando grupos que se estruturavam em zonas geográficas diferentes, Lisboa, Coimbra, Porto, personagens de um quadrante político bastante coeso, mas também já com alguma diversidade dentro. E porquê que isto ocorre nos jornais? Às vezes até acontecia que era a única forma de se poder discutir. Quando os tempos, o tempo de circulação das pessoas era mais longo. Claro. Era mais complexo ir de Lisboa ao Porto do que é hoje, não é? Ou a Coimbra. E, portanto, esses encontros aconteciam por vezes em debates que não era possível ter de outra maneira, mas eram debates que se afirmavam como necessários. A questão é nós sabermos, e houve muita tinta que já correu sobre a diferença entre cultura popular e cultura massificada, e hoje eu creio que é a altura de nós voltarmos a discutir o que é a diferença entre cultura popular e cultura massificada no mundo digital em que vivemos. Não é? É preciso termos essa noção da importância. Eu acho que nós brevemente vamos entrar na necessidade de sublinhar o humano. Isto, dito assim, parece, bom, o humanismo não é propriamente novidade, não é? E o humanismo ligado ao quadrante de pensamento de Lopes Graça, de Álvaro Cunhal, também não é novidade. Portanto, ele é expresso. Mas eu estou a falar de uma forma, se calhar, um bocadinho mais elementar, porque nós vivemos num tempo em que a comunicação, a inteligência se vai tornando artificial, o que quer dizer que está a ser subtraída às relações humanas a inteligência. E é na altura de os seres humanos reivindicarem a inteligência nas suas relações. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é com um livro na mão. Muito bem. Então, eu assim quase que nem ia puxar uma outra questão, mas o remate é tão bom que eu nem sei se estrago esta conversa, impedindo que esse seja o seu remate. Mas eu ainda assim punha uma outra questão, porque tu terminas o livro não com esta questão, mas com um anexo que tem particular interesse, tem interesse pelo seu conteúdo, também tem particular interesse tendo em conta a tua própria bibliografia, portanto, os teus estudos, aquilo sobre o que tu tens debruçado, que é sobre a religião em Lopes Graça. Portanto, tu terminas com este anexo que é, diga-se, diria, surpreendente, porque não é propriamente a primeira coisa que nos vem à cabeça quando pensamos no Lopes Graça. Primeiro que a gente pense na religião, teremos Sim. pensado em 7 ou 8 questões antes dessa. E eu creio que é interessante porque há muito que está também por dizer e que tu aqui, no fundo, desvendas um pouco. Eu creio que há aqui duas questões, não é? Uma é o Lopes Graça em relação à religião, como é que se definia. E muito cedo, Lopes Graça define-se como agnóstico.
o que é sensivelmente diverso de definir-se como ateu. Portanto, esta pequena diferença para Lopes Graça não é uma diferença menor, por isso ele a sublinha. E sublinha com toda a clareza. Depois, Lopes Graça, ao fazê-lo, vai, noutro momento em que o chamam a falar sobre religião também, vai dizer que a música é a única religião para ele, a sua única religião. E, portanto, isso nos convida a olhar para o modo como este criador, este autor, este cidadão se debruça sobre a música e a relevância que tem para ele esse gesto. O outro lado do problema tem a ver com o entendimento da importância da religião, qualquer religião, como um elemento estruturante de uma sociedade, portanto, do seu significado, e que esse quadro deve ser entendido para quem queira ter um entendimento das dinâmicas sociais e queira ter uma intervenção lúcida na sociedade em que vive. Ou seja, independentemente da definição da esfera privada de cada um sobre se é crente, se não é crente, se é ateu, se é agnóstico, se é teísta, se não é teísta, etc., independentemente disso, o conhecimento da religião é fundamental para se perceber em profundidade as dinâmicas do mundo social em que vivemos. E em Lopes Graça isso tem relevância nos seus escritos, por um lado, logo nos primeiros escritos da ação, em 1928, sobre os cristãos, sobre Cristo, sobre isto, sobre aquilo, tem relevância depois nas escolhas dos seus temas, por exemplo, na obra de raiz popular, a imensidão de temas de origem, originário nas práticas religiosas populares, tem relevância para a leitura do significado da dedicação do autor na sua criação mais erudita, por assim dizer, no seu Requiem, dedicado às vítimas do fascismo em Portugal. Não é? E aí volto a lembrar-me do nosso querido amigo José Luís Borges Coelho, que afirma sobre o Requiem de Lopes Graça, numa discussão que haveria, será que este Requiem leva este título dedicado às vítimas do fascismo em Portugal como uma dedicatória de circunstância ou um valor intrínseco? E ele afirma que o valor é intrínseco e extrai dessa afirmação, da vinculação do subtítulo ao gesto de produção de um Requiem, a análise musical do próprio Requiem, nomeadamente quando chega à parte dos Sanctus e ao final do Requiem, em que o Zé Luís nos assinala que o texto utilizado pelo Lopes Graça, a forma como o utiliza, seja até na particularidade da sua incompleição, como o Pedrosa Cardoso assinala também no seu estudo, mas o Borges Coelho diz-nos, aqui ele está a usar aquela referência do aramaico que vem de Sabaoth, do Deus terrível dos exércitos. E, portanto, quando entra nesta leitura, a própria leitura dos textos sacros se presta, tal como as leituras dos textos de Lopes Graça, a muitos prismas em jogo que exigem um processo de exegese meticuloso, e então, se nós formos falar só sobre o Sabaoth, teremos livros e livros já escritos sobre o assunto, não é? E que nos ajuda a perceber, não, Lopes Graça e ele diz numa entrevista a Mário Vieira de Carvalho, aborda o texto do Requiem com a mesma liberdade e seriedade com que aborda um outro texto. Ele não se vincula ao uso religioso contemporâneo do texto, mas ele vai à procura de extrair dele uma significação. E isso
mostra-nos que é um Lopes Graça, de facto, agnóstico, um Lopes Graça que tem a música como a sua religião e que tem a música como uma forma de intervenção na vida. E, portanto, aquele percurso foi uma tentativa de criar um quadro que surgiu, e ele surge como anexo, porquê? Porque ele foi produzido, aí, esse sim, num âmbito académico, da formação que fiz, a certa altura, num mestrado em Ciência das Religiões, e que se proporcionou, na cultura do catolicismo, estudar um aspecto contraditório. Não sei bem, talvez seja porque nós gostamos particularmente de entender a realidade como método através das suas contradições, também calhou, nessa altura, eu ir buscar o Lopes Graça para abordar este problema, e acho que ele tem cabimento ali como anexo, não teria cabimento no corpo do texto, a não ser que eu fizesse sobre ele uma nova investigação. E esse é um aspecto que me parece importante referir, é que só esse tema mereceria uma abordagem ainda mais aprofundada do que aquela que fez o Pedrosa Cardoso e aquela que eu fiz também um bocadinho em reação crítica ao texto do Pedrosa Cardoso, usando-o como ponte para um trabalho de menor dimensão, claro. Daí que figura como anexo para ainda dar aquela luz sobre uma zona de sombra que importa referir também. Muito bem, então vamos rematar a conversa com esta outra ideia, em vez de ser só a perspectiva de que para reclamarmos a inteligência temos de pegar nos livros, rematamos a conversa com esta outra perspectiva de que temos outros livros pela frente, seguramente muitos livros pela frente ainda para serem feitos sobre o Lopes Graça, sobre estes assuntos todos que aqui falámos, que tu, de facto, sobre o qual tu deitas alguma luz, mas que estão ainda com muito, muito caminho por ser percorrido. O objetivo, eu penso que o objetivo deste livro é ser um convite a que se façam mais prospeções, mais largas e em mais profundidade, mais informadas, mais críticas e autocríticas sobre o património que envolve o simples nome de Lopes Graça. Desde a sua história de vida, que o António Sousa escalpeliza nos primeiros anos em Tomar, da história de vida da família, portanto, que o antecede, não é, dos seus progenitores, até todo o sentido da sua criação e hoje até a continuidade que se dá do seu gesto, do seu pensamento, da sua composição, que não é uma continuidade de escola, porque ele não deixou propriamente discípulos, mas deixou influência em muitos compositores, e tudo isto interessa ser conhecido e valorizado. Muito bem, vamos a essa empreitada então. Alexandre Branco Wefort, um agradecimento novamente por ter estado aqui connosco para esta conversa. Eu agradeço. Boas leituras a todos. O convite está feito para esta Força da Palavra em Fernando Lopes Graça, aspectos do pensamento político. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima.